chamadas análises que comparam grupos de amostras, né? Elas são bem corriqueiras, bem tradicionais no mundo científico, né? Eu tenho falado para vocês, então, se vocês vão terminar a graduação sabendo o que são elas, né? O que é uma ANOVA, né? Que é uma análise de variância, o que é um teste T, assim, minimamente, se vocês conseguem definir o teste T, por exemplo, em uma linha, o teste T em o ANOVA em uma linha, quer dizer, se vocês conseguem fazer essa definição, vocês já estão muito na frente, muito na frente. Claro, interessante também é saber rodar a análise, principalmente entender o que ela faz, né? Isso é importantíssimo também. Mas se vocês conseguem definir o que é, né, por exemplo, o teste T é uma análise que compara grupos, que sempre comparam dois grupos de amostras. Entende? Então, isso já é muito importante. Tá? Então, não é dentro do objetivo da minha disciplina, eu gostaria que vocês entendessem que a ciência, em boa parte, se faz em cima da coleta, da amostragem e dos testes, porque a ciência, ela, em boa parte, ela é quantitativa, então tem amostras envolvidas, como essas amostras aqui, por exemplo, amostras quantitativas, né? Por exemplo, aqui de borboletas. Então, elas são bem comuns, né? Quando acho que vou mostrar depois um exemplo mais. Tem ciência mais aplicada, menos aplicada. Tem ciência pura, por exemplo, quando a gente trabalha com borboletas do campo, você não aplica nada à questão humana, então você está fazendo, digamos, uma ciência pura, que é super interessante, super importante. Mas também tem aplicada. Aplicada se diz quando se aplica às questões humanas, né? Por exemplo, em saúde. É uma ciência aplicada. Tá, então eu tenho aqui uma planilha aberta, né? Isso no caso Excel, em que eu tenho aqui dados criados por mim mesmo de uma maneira hipotética para exemplificar para vocês um tipo de análise, que é a análise de ANOVA. Então, vamos fazer aqui uma ANOVA, que é uma análise de variância. Tá? E, no fim, a gente tem grupos de amostras, né? Dessa análise de variância. Então, como seria esse... Aqui nós temos as amostras já tabuladas, digamos, né? Nós temos aqui, vamos supor que nós estejamos trabalhando com borboletas, tá? E esses números aqui, em cada célula, são amostras, né? Cada unidade amostral de um ponto, né? Um ponto amostral. Tá? E aí vamos supor que o pesquisador contou quantas espécies de borboleta tem em cada amostra ou unidade amostral. Né? 14, 13, 9. Tá? Lembrando que da independência de cada unidade amostral, que são essas células aqui. Ou seja, aqui é um lugar que eu fui coletar e coletei 17. Aqui é outro que eu fui coletar, eu coletei 13. Aqui é outro que fui coletar, coletei 14. No sentido de amostrar, né? Amostrarem 14 espécies, 17 espécies, 8 espécies. E cada amostra dessa, ela é independente entre si. Quer dizer que eu desloquei, geograficamente, eu desloquei desse primeiro ponto aqui, desse primeiro caso aqui, eu desloquei do primeiro caso para o segundo caso, para o terceiro caso. Quer dizer, eu tenho uma distância geográfica aqui que faz com que as amostras sejam independentes entre si. Tá? Super importante. Tá? Então, veja, né? Eu só usei as borboletas aqui, mas podiam ser aves, podiam ser anfíbios, podiam ser outros insetos, tá? Dependendo do objetivo de vocês. Tá. Lembrar que vocês podem sempre perguntar, pessoal. Então, o que nosso objetivo aqui é rodar uma análise de ANOVA de, vamos colocar aqui, de dois fatores. Por que dois fatores? Porque é objetivo, no caso dos pesquisadores, terem dois fatores sendo trabalhados ali, testados numa análise, em cima das borboletas, digamos. Tá? Quais fatores são esses? A gente pode começar aqui, a gente sempre usa lá aquela
aquela variável chamada interior e borda, que seria, no geral, chamado de efeito de borda, né? Em que a borda pode ser um ambiente diferente do interior de floresta. Então, essa é uma variável. Então, digamos que para cada lugar que nós coletamos aqui, para cada amostra, né, digamos, nós fomos lá, por exemplo, nesse local aqui, em que eu observei 17 espécies de borboleta, eu classifiquei aquele lugar se era borda ou se era interior. Se era borda, digamos, eu coloquei 1, se era interior, eu coloquei 2. Tá? Então, eu codifico qual é a minha variável. Lembrar que essa variável aqui, ela não é quantitativa. Essa variável aqui, por isso ela é chamada de fator. Essa variável aqui, ela é qualitativa, porque ela tem estados. Tá? Ela tem. A gente podíamos até colocar aqui, escrever aqui, borda, interior, borda, interior. Mas normalmente a gente usa códigos numéricos, que normalmente os programas aceitam os códigos numéricos e não palavras, mas poderiam ser palavras também. Só para vocês entenderem que não é quantitativo, ele é uma variável qualitativa, né? E por isso que nós trabalhamos com, por isso se chama análises que comparam grupos, né? Porque essa é uma variável qualitativa que define grupos, né? Aqui eu tenho o grupo de amostras de borda versus o grupo de amostras de interior. Aqui, porque esse é um fator, então a gente pode chamar de um fator, né? Com, digamos, duas categorias, vamos colocar assim. Mas só que é uma ANOVA com 2 fatores. Então, o interesse da minha pesquisa é testar tanto efeito de borda, que eu posso chamar de efeito de borda de maneira geral aqui, mas também eu quero testar o efeito de área, se são áreas grandes ou pequenas. Tá? Vamos supor. Podiam ser também efeito. Aqui podia ser outra coisa. Podia ser, por exemplo, se o bioma é pampa ou se é floresta atlântica, por exemplo. Né? Mas que tem essa dualidade, né? Que tem categorias aqui. Então, meu segundo fator, por isso 2 fatores nessa análise de variância, é, digamos, área. Se são áreas grandes e pequenas. Tá? Vamos colocar assim, a área grande eu codifiquei como 2, e a área pequena eu codifiquei como 1. Então, se são áreas pequenas, claro que eu vou ter um limiar do que é grande e o que é pequeno, né? E também, claro que eu vou ter um limiar aqui até onde vai a borda dentro de uma mancha de floresta e onde é o interior. Né? Isso tem estudos que apontam valores, por exemplo. Vamos supor que seja 100 metros para dentro do limite da borda, 100 metros para dentro, já podemos considerar como interior. Né? E o que é uma área pequena em relação a uma área grande? Vamos supor que seja uma área grande, seria de 1.000 hectares para cima. Então, área grande eu classifico de quando é de 1.000 hectares para cima. Quando é menor que 1.000, eu classifico como pequeno. Tá? É claro, depois, em outras aulas, nós vamos ver que nós podemos também usar os dados quantitativos disso. Mas aqui, nesse caso, nesse exemplo, eu estou colocando para vocês que o pesquisador, a pesquisadora não sabe qual o tamanho da área. Então, ela simplesmente, eu estou aqui coletando a primeira amostra e eu não tenho o tamanho da área, então eu observo, ela é uma área, eu categorizo, é uma área grande ou pequena? É basicamente, nesse caso, claro que você não vai ter uma fita métrica, então talvez nesse caso você teria que classificar segundo a sua observação, né? Que é uma área pequena ou que é uma área grande. Talvez até por mapeamento, né? Mapeamento, você pode olhar no mapa e mais ou menos observar se a área, categorizar se a área é grande ou se ela é pequena. Mais ou menos dessa forma. Claro que você tem que fazer uma categorização muito bem feita, nesse caso, né? Aqui eu estou até forçando um pouco a barra, nesse caso aqui é mais fácil fazer, mas aqui nesse caso, hoje em dia a gente tem como saber os tamanhos de áreas bem facilmente através de mapeamento. Mas eu dei esse exemplo mais forçado aqui para vocês entenderem sobre uma ANOVA de 2 fatores.
Podia ser outra coisa aqui, como eu falei, que eu podia testar campo ou se é floresta, digamos. O ambiente predominante, ou bioma predominante, né? Então, você só no observar, você sabe se está num campo, se está numa floresta. Aí fica mais fácil categorizar. Mas tudo bem, vocês entenderam então que eu tenho aqui dois fatores, que são duas variáveis qualitativas, porque elas elencam estados, né, das amostras, os casos aqui. E aqui, no animal mesmo, das borboletas, por exemplo, eu tenho aqui uma variável, ao contrário, quantitativa, em quantidade. Foi medida em quantidade aqui, eu conto quantos. Aqui eu não estou contando quantos, aqui eu estou só elencando estados. Né? Se é grande, se é pequeno, se é borda interior, qual bioma é, se fosse um outro exemplo. Tá? Professor, Sim. Se, por exemplo, se eu quisesse dividir a área entre grande, pequena e média, ainda eu conseguiria usar o ANOVA de 2 fatores ou não? Sim, sim. Agora teria que ver o programa. Normalmente, às vezes, os programas têm limitações, mas sim, você às vezes teria que, quanto mais complexo é o teste, talvez tem programas que são mais limitados. Eu não me lembro se eu consigo fazer, nesse caso aqui do ANOVA dos fatores, colocar aqui 3, mas é possível sim, tá? É possível. Vai depender do programa, se vai rodar ou não. Se ele não roda, você tem que procurar outro programa. Lembrar que o R, né, que é aquele programa que praticamente faz tudo, ele faz isso sem problema. Você pode colocar, você poderia classificar, por exemplo, aqui áreas de tamanho pequeno, médio e grande. Daria assim, sem problemas. Mas no final, mesmo que a gente tenha, por exemplo, três categorias aqui, hipoteticamente, nós temos ainda dois fatores: o fator efeito de borda e o fator tamanho de área, que são esses dois fatores aqui. Por isso chamado ANOVA de 2 fatores ou ANOVA de 2 critérios também. Em inglês, two-way, né? Two-way, 2 vias, né? Two-way ANOVA. Tá? Então, eu acho que mais, por último, eu estou montando o cenário para vocês, assim, da coleta, como é que foi, para vocês entenderem, porque é muito importante, porque muitas vezes as pessoas, né, por exemplo, biólogos, né, formados e tal, chegam lá a fazer uma pós-graduação, não sabem de estatística nenhuma, a estatística aplicada, que é essa aqui, né? Não aquela mais básica de saber calcular a média, desvio padrão, isso é bem básico. Essa estatística aqui, essa bioestatística, digamos, ela é aplicada na ciência, digamos, né? E então a pessoa chega lá e ela não sabe o que é uma amostra, ela não sabe sobre a independência da amostra, ela não sabe, por exemplo, o que é uma análise de grupo, ela não sabe o que é um teste paramétrico, o ANOVA é um teste paramétrico, né? Então ela não sabe sobre réplicas, né? A gente tem aqui várias amostras e cada uma é réplica da outra, ela não tem esse entendimento. Então, claro, ela vai estudar sobre isso, mas se você já chegar sabendo, você vai estar na frente e vai aprender muito mais, vai continuar na frente. Essa é a ideia dessa disciplina, tá? Principalmente porque eu tenho quase certeza que vocês que estão aqui ou pretendem ser cientistas ou vão utilizar muito do conhecimento científico, mesmo que não sejam cientistas. Querem entender sobre como é que a ciência funciona. E por isso, né, essas aulas aqui, e por isso que eu tento discriminar também bem o que é cada coisa. Né? Então, aqui, por exemplo, em cada linha eu tenho nossas amostras aqui. Essas amostras que são relacionadas às coletas que vocês fizeram, programaram antes, né? Claro, fizeram delineamento antes, mas foram lá e coletaram. Vocês não devem, por exemplo, se vocês amostraram aves ou borboletas, vocês não devem variar. Se vocês ficaram, por exemplo, coletando aqui em cada local, cada unidade amostral, vocês não podem variar no tempo. O esforço de coleta tem que ser o mesmo. Eu, por exemplo, eu fiquei coletando, observando, contando borboletas ou contando aves, vamos supor. Eu fiquei contando aí por 10 minutos em cada local. Eu contei 10 minutos aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 em todas. Nesse caso, eu dei as mesmas chances
para cada local, para cada unidade amostral, de eu contar as espécies. Em todos os locais eu estive lá contando por 10 minutos, como esforço amostral. Entendem? Então, eu não posso... Se eu coletei aqui por 15 minutos, e aí deu 17 espécies, se eu contei aqui 10 minutos e deu 8, eu estou colocando um erro amostral aí, porque eu estou fazendo errado. Eu não posso comparar, a princípio, até daria para corrigir isso estatisticamente, né? Até daria, mas não é legal. Mas se eu tenho um esforço diferente em cada local, eu não estou dando as mesmas chances para as borboletas aparecerem nesses locais e eu poder comparar, porque a ideia é comparar cada amostra, né? Tem que comparar. E a comparação se dá quando eu dou as mesmas chances em cada local das espécies aparecerem. Tem que ser as mesmas chances. Se por acaso, às vezes acontece de dados prontos, às vezes os dados estão prontos que a gente coletou na internet, de artigos, às vezes esse esforço varia. Tá? Se for o caso, aí tem como colocar do lado aqui, na análise, para ela entrar na análise, o efeito, não, digamos, o esforço diferencial. Eu coloco o esforço diferencial para cada lugar, eu coloco o esforço aqui, mas é outra coisa, né? Eu posso embutir o esforço diferencial se esse esforço foi diferenciado. Mas melhor não, né? Quando a gente coleta, a gente já coleta tudo igual, né? Com esforço igual. E aí nós podemos comparar. Comparar quem, pessoal? Os grupos. Aqui. Eu quero saber se, por exemplo, em áreas grandes, que eu codifiquei como 2, tem mais espécies do que em áreas pequenas, que eu codifiquei como 1. E aqui também. Para cada amostra aqui, eu codifiquei se ela é de interior ou de borda. Interior ou borda. Então, o que o ANOVA dos fatores vai me resultar no final? A comparação dos fatores. O que é mais importante para as borboletas, para a diversificação das borboletas? Elas estarem em borda interior, elas estarem em áreas grandes e pequenas, para variar na riqueza, né, de espécie, ou só um dos fatores, ou os dois ao mesmo tempo, e a interação entre eles. Pode ser que borda interior interaja com tamanhos de áreas. A interação. A análise nos fornece isso. Tá? Então, o que a gente faz? Nós copiamos aqui, pelo menos nesse programa que a gente está usando, nessa disciplina, a gente copia aqui, copiamos, Ctrl+C, e passamos para... Então, aqui, é importante colocar... Primeiro eu vou colar aqui. Aqui eu colo, vou dar nome às variáveis, né? Essas variáveis que estão em colunas. Aqui eu tenho... colocar aqui de maneira efeito de borda, vou colocar aqui, que é o geral do que está sendo testado, efeito de borda. Aqui, tamanho área, né, de área. Aqui, eu coloco a minha variável quantitativa, né, que são riqueza borboletas, né? Coisa assim. Então, até quando vocês forem estudar o R, né, realmente a gente não tem como fugir do R depois, se vocês seguirem na pesquisa, vocês têm que usar nomes curtos, assim, como estão aqui. E sempre os mesmos, né, nomes curtos, fáceis de a gente lembrar. Normalmente você vai colocar o nome da variável como riqueza de borboletas, você procura colocar mais enxuto.